Certo. Nós recebemos, como tu falou muito bem, a nossa matéria-prima talvez sejam dados. Existem vários tipos de públicos dentro do consignado. Até tem um cara que é especialista aqui nesse tipo de público, que é o público que a gente chama de entrantes. Esse pessoal é aquele pessoal que se aposenta ou recebe a pensão e alguém do mercado consegue essa base de dados e faz a venda dessa base de dados para algumas pessoas. E a gente pega essa informação, muitas vezes o cliente ainda nem sabe que ele se aposentou ou que ele virou um pensionista, e a gente acaba ligando. Esse é o exemplo número 1. Se a gente for... deixa eu só entender a primeira coisa. Independentemente de qual vai ser a forma de acionamento, se for via WhatsApp, se for SMS ou se for ligação, essas três, se o cliente entra em CAR, digamos assim, a gente pode sofrer penalizações, porque não tem a ver com a forma de eu alcançar esse CAR, e sim como eu consegui essa base. Seria isso? Isso, na verdade, o que acontece? A LGPD, ela fala sobre o tratamento de dados pessoais. Então, independente do meio que tu utilizar, pode ser até, não precisa nem ser eletrônico, né? Pode ser ir na casa da pessoa, por exemplo. Tá? Se tu está te utilizando dos dados pessoais de um titular de dados qualquer, tu tem que estar adequado à LGPD. Certo? Então, não é uma coisa que, não, tem só por telefone, né, ou só por WhatsApp, só por carta, só por e-mail, não. E se eu estou utilizando os dados pessoais, eu tenho que estar adequado, tenho que garantir essa transparência desde a questão de finalidade desses dados, necessidade, adequação, livre acesso, segurança, hipótese de tratamento, tudo isso eu tenho que estar com essa transparência garantida. Pode ser através de uma política de privacidade que eu posso botar no meu site, pode ser através, se for o consentimento, através de um termo de consentimento, né? Porque se não for o consentimento, essa pessoa não precisa assinar um termo de consentimento. Eu posso simplesmente colocar no meu site, na minha política de privacidade, o que eu faço, né, com esses dados, e simplesmente eu utilizo esses dados com legítimo interesse do controlador, os dados são tais, eu tenho tal segurança nesses dados, eu não preciso de consentimento dessa pessoa para nada. Certo? Só que eu tenho que ter essa transparência, né? Porque o foco da LGPD é governança de dados. E governança de dados, assim como a governança corporativa, o principal pilar da governança, um dos principais, é a transparência. Então, tem que garantir essa transparência. Entendi. E agora, num outro público, aquele público que é o público já tomador de crédito consignado. Eu vou aqui levantar uma hipótese de um cliente que ele já tem um empréstimo consignado com alguma instituição financeira que a Nobre, por exemplo, é parceiro. Vou dar um exemplo aqui, o Banco BMG, que é um banco bem conhecido. Só que ele nunca foi cliente nosso. Ele é cliente do banco e nós representamos o banco. Mas nós temos vários sistemas hoje e esse cliente está dentro do sistema, dentro do CRM, e nós podemos fazer campanhas de clientes, por exemplo, para ofertar o refinanciamento da dívida com aquele banco. Como é que se caracteriza? Tem algum problema se o cliente, por exemplo, ele pegou aquele empréstimo, mas ele não pensa mais em pegar e ele entende da LGPD e ele começa a encrencar, que nem eu estou falando aqui. Ele vai dizer o seguinte: William, com a Nobre eu nunca fiz nada. Eu fiz com o Banco BMG, porque, por exemplo, nós aqui nunca utilizamos nome financeiro. A gente sempre usa o nosso nome da nossa coisa como bancário. Como é que se dá o desenrolar dessa história? Uma vez que o cliente é cliente do banco, ele foi fornecido para mim através de um sistema que não tem nada a ver com o banco, e eu estou ofertando um crédito para ele. Como é que desenrola isso se o cliente implicar? Uma coisa que é importante a gente observar, William, assim, primeiro, a gente tem que partir da premissa que a gente tem que deixar, isso tem que estar documentado, né, os dados que a gente utiliza, a finalidade, a necessidade, a adequação. Estou repetindo várias vezes a mesma, porque é necessário que isso esteja adequado. Quando a gente fizer isso, é necessário também que a gente defina como é que a gente teve acesso a esses dados. Tá? E nesse teve acesso a esses dados, a gente tem a finalidade de uso deles, que seria oferecer um crédito, por exemplo, e qual é a hipótese de tratamento para isso. Quando a gente trabalha com bases de dados de legado, né, dados que a gente já tinha por esse motivo, por exemplo, que tu colocaste aí, de ter um histórico já de créditos que ele tinha e tal, então ele já tem uma base legada que vem de antes da lei, tá? A gente pode utilizar, né, inclusive, para poder
digamos assim, esquentar essa base, né? Seria esse o termo que a gente poderia usar, mas para tornar ela legal, né? Eu poderia utilizar, inclusive, né, o inciso 9 do artigo 7º, que é o legítimo interesse do controlador. Tá? Esse legítimo interesse do controlador, ele serve principalmente para quando a atividade da empresa depende dessa base de dados. Então aqui a gente corrobora com aquilo que a gente tinha dito antes, de que eu já tinha falado e tu corroborou e reforçou, que o principal insumo de vocês é a base de dados dos clientes. Então não tem dúvida que esse insumo, na verdade, ele serve para garantir a atividade da empresa, ela depende dessa base de dados. Então é um legítimo interesse. Porém, esse legítimo interesse, ele tem também algumas regras. Ele não é simplesmente a gente sair utilizando, o próprio legislador, quando criou a Lei 13.709, na LGPD, ele não abriu simplesmente para dizer, uma das hipóteses é o legítimo interesse e tu pode usar à vontade. Né? Por quê? Porque poderia acontecer de todo mundo querer colocar, são outros da vida. Né? Aí todo mundo poderia querer colocar essa base de dados aí, essa hipótese de tratamento como legítimo interesse. Então, o que o legislador fez quando ele pensou nessa questão? Ele, além de ter o artigo 7º com os 10 incisos lá, esse inciso 9, que é o legítimo interesse, ele remete ao artigo 10 da LGPD, que diz o que tu tem que observar no legítimo interesse. E uma das coisas que a gente deve observar, que é importante a gente observar, é a questão de eu garantir os direitos fundamentais. Eu fazer um balanceamento entre o legítimo interesse e os direitos fundamentais do titular. Tá? Inclusive, a questão que a gente tem lá do artigo 6º, né, da LGPD, que fala nas questões da boa-fé, um dos princípios que a LGPD nos traz. Então, a gente tem que garantir que esse nosso legítimo interesse, ele não fere esse artigo 6º aí do princípio da boa-fé, né, para a gente não ferir os direitos constitucionais lá do artigo 5º da Constituição, os direitos, né, principalmente o direito à privacidade. Né. Então, e como é que a gente garante que a gente tem esse balanceamento entre o legítimo interesse do controlador e a boa-fé e o princípio de privacidade que essa pessoa tem? Então, existe um instrumento, né, que ele vem lá da GDPR, mas que a gente adota muito aqui também na LGPD, que lá é chamado de LIA, né, que é Legitimate Interest Assessment. Né? Então, ele é uma avaliação do legítimo interesse, onde tu faz essa ponderação, né, esse balanceamento entre o legítimo interesse do controlador e os direitos fundamentais e a boa-fé. Tá? Esse documento, quando preenchido, ele nos garante que a gente pode utilizar essa hipótese de tratamento. Tá? E tem uma outra